Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Episódio 30! Eu nem acredito! Primeira temporada desse lindo projeto que Deus colocou no meu coração há 2 anos atrás. Enfim, foi ao ar e estamos chegando no último episódio da primeira temporada. Essa temporada que foi em comemoração aos meus 30 anos e foram 30 episódios. Quantos desafios eu enfrentei até chegar aqui nesse último episódio. Quantas palavras o Senhor falou, quantas verdades Ele mostrou através da sua palavra, quanto conhecimento foi compartilhado por aqui, foi aprendido através do Senhor, através da sua palavra, que é perfeita, que é viva e que nos transforma. Eu estou muito feliz e grata por cada pessoa que deu play, que ouviu, que permitiu o Senhor falar, o Senhor conduzir, porque tudo isso foi Ele que mostrou cada detalhe, cada verdade, cada ensinamento. E eu estou muito grata a Deus nesse momento e feliz nesse finalzinho, de temporada, e mais feliz ainda com tudo que Ele ainda vai fazer através desse projeto. Se você tiver um tempinho, ore por esse projeto, para que o Senhor conduza, que o Senhor me mostre da melhor forma, o que eu posso fazer dentro do que eu tenho de tempo, de recursos aqui, para abençoar, para continuar abençoando e para que juntas possamos criar essa comunidade de mulheres cristãs saudáveis mentalmente, que se cuidam com o cuidado que vem do alto. Vamos lá para o nosso episódio 30. Chegamos no nosso último episódio, gente. Que demais. Foi uma jornada desafiadora, mas extremamente gratificante. Foi muitos desafios. E para encerrarmos essa temporada, em breve teremos outra, se Deus permitir, com certeza. Eu vou pausar talvez uma semana. Eu penso muito em desenhar, estou pensando em começar a desenhar um evento presencial, gostaria muito de fazer. Me sinaliza quem tiver interesse, se fizer sentido para você, se você mora aqui, né, na região próximo de Manaus, e tiver interesse em participar também. Eu gostaria muito, eu estou pensando em desenhando esse evento também para a gente ter um contato presencial, acho que ia ser bem legal. Algo como uma imersão, enfim, mas são cenas para os próximos capítulos. Mas vamos fechar essa primeira temporada agora com o assunto mais procurado. Os episódios mais escutados, sem dúvida, foi sobre a ansiedade. E em Provérbios 12:25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos separar em 2 partes e ver esse versículo também em outras versões. Então, em outras versões, ele aparece assim: o coração ansioso deprime o homem, as preocupações roubam a felicidade. A gente vai primeiro ver essa primeira parte, né? As preocupações roubam a felicidade da gente. Em outras versões diz: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. A ansiedade oprime o coração do homem. Então, algumas outras formas que aparece também esse versículo em outras versões. Infelizmente, todos esses mostram a triste realidade de que se a ansiedade, a preocupação excessiva ou condição física que nos deixa em estado de constante alerta é de fato destruidor, muitas vezes tem potencial para ser destruidor, podendo sim nos entristecer, nos levar a comportamentos depressivos, ter a nossa felicidade roubada, a nossa mente oprimida, faz nos sentir frustrados muitas vezes, derrotados. Ter a clareza do malefício que a ansiedade pode trazer é essencial. Nós fomos feitos para estar em alertas, sim, e guerrear muitas batalhas. Mas estar em alerta por coisas que não podemos controlar, coisas que o medo permite criarmos em nossa mente, que nos paralisa, que atrasa a nossa vida ou nos adoece, não é bem assim que Deus nos criou para viver.
Pense assim, se não está funcional, ou seja, se impede você de fazer o que você precisa fazer, seguir sua rotina, sem acarretar grandes prejuízos, você precisa cuidar, se não está muito funcional. Às vezes, ajustes precisam ser feitos em nossa rotina. Às vezes, o ajuste é na alimentação, no exercício, no sono. Outras vezes, os ajustes que precisamos é mental. Ajustar formas de pensar, de enxergar os problemas da vida ou de se enxergar nas situações, diante das situações. É necessário olhar para dentro, identificar e se cuidar. É muito importante ter esse exercício de se cuidar, de olhar para dentro, sem tirar os olhos do alto. Olhar para dentro não como você sendo o centro da sua vida, mas olhar para dentro com o cuidado que vem do Senhor, entendendo que você é um machado que o Senhor quer usar. E esse machado, ele está como? Ele está afiado ou ele está enferrujado? O cabo dele tá para cair ou tá firme? Entende? Olhar para dentro, se cuidar, entender. Pera, minha vida hoje está funcional? Está funcionando de modo que glorifica a Deus, de modo que eu consiga amar meu irmão, de modo que eu tenho energia e saúde para cuidar do que Deus colocou nas minhas mãos? Ou não está funcional? Se eu não estou conseguindo cumprir a missão que Deus colocou nas minhas mãos, o problema tem alguma coisa errada aí. Eu preciso fazer ajustes. Eu preciso ajustar essa rotina. Como que eu posso tornar isso leve? Preciso dizer talvez alguns nãos. Preciso fazer ajuste, preciso me cuidar. Mas o versículo continua. Ele diz, mas uma palavra bondosa o anima. E a gente vai ver em outras versões. Em outras versões diz assim também. As palavras amáveis nos alegram. Uma palavra amiga renova a força. Uma boa palavra nos dá alegria. A palavra e o seu poder sobrenatural. As palavras que falamos para nós mesmos têm sido de bondade? Exala autocuidado ou autocobrança apenas? Estamos ouvindo palavras que são fonte de alegria, renovo e força? A Bíblia está recheada dessas palavras. Palavras que são a pura verdade. A voz do próprio Deus. A própria fonte de alegria, de renovo e força. Quanto tempo estamos dedicando a ela? Quanto tempo nos enchemos de boas palavras? Quanto estamos cobrindo nossa mente delas? Pense aí, quando você se olha no espelho de manhã, as palavras que você fala internamente para você mesma, elas são de bondade? Elas trazem alegria, trazem renovo e força? Ou você se olha e você fala, nossa, mais um dia eu com essa cara de derrotada, cheia de olheira, cheia de pé de galinha. Nossa, olha eu acabada, estou acabada, mais um dia difícil para eu viver. Quantas palavras a gente tem afirmado pra gente? Eu não consigo, eu não posso, eu sou um fracasso. Será que estamos exalando autocuidado com as palavras que falamos para nós mesmos primeiro? A gente tem a fonte de palavras de vida, de alegria, de renovo, de força, que pode trazer ânimo ao nosso coração, que pode nos trazer saúde, que pode nos trazer cuidado. Ou será que estamos passando mais tempo ruminando as palavras de medo, de derrota? Eu quero que você quero finalizar essa temporada deixando muito claro para você que saúde mental é pensar o que Cristo pensa. É ter a mente de Cristo. Saúde mental para nós cristãos é pensar o que Cristo pensa e ter a mente de Cristo. Para isso a gente precisa estar renovando nossa mente diariamente, mediante a sua palavra. É estar entendendo e compreendendo a mente de Cristo. É ter a mente dele, pensar como ele pensa. Como eu digo pela manhã lá nos stories.
se você pensar nessa situação, nesse problema, nessa dificuldade que você tem agora, que você está vivendo nesse momento, com a perspectiva do alto, o que muda? Constantemente a gente precisa estar vendo e enxergando com a perspectiva do alto. Estamos rodeados de pessoas que transmitem palavras de amor ou só são gasolina para a chuva de pensamentos que já lotam nossa mente? Será que estamos consumindo conteúdos que aumentam o nosso repertório de palavras de encorajamento, de fé ou de medo e frustração? Um dia desse eu estava tomando banho e enquanto eu tomava banho eu deixava a Bíblia, o áudio da Bíblia, né? E eu amanheci aquele dia, estava em 1 Samuel, estava na história de Davi e Golias. Enquanto eu tomava banho, eu ia me animando e me fortalecendo daquela história bíblica, sabe? No poder de Deus através daquela situação, como nosso Deus é grande, que dificuldade nenhuma. Nossa, eu comecei meu dia com outro astral, sabe? Começar meu dia lembrando, é uma história que todo mundo conhece, que tá aí, mas se a gente começa o nosso dia nos enchendo dessas verdades, é diferente. Experimente, é diferente. E eu falei, nossa, que bom começar o dia com uma história bíblica assim, né? Uma história dessa, assim, emocionante, forte, de um menino, um homem pequeno que matou um gigante com a força do Senhor. Como Deus é forte e poderoso. A gente sabe dessas verdades, mas lembrar elas diariamente pode mudar o nosso dia. E às vezes a gente esquece isso. Gente, eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim também. Porque tem dia que a gente já amanhece, eu vou pegar a Bíblia, vou me dedicar a falar com o Senhor. E tem dia que a gente começa o dia já atropelando tudo e nem encontra tempo para Ele. E na hora que a gente vai dormir, meu Deus, eu nem peguei na Bíblia hoje. Aqui acontece também, gente. Sou ser humano, nem vocês. Nós somos responsáveis pelo alimento que damos à nossa mente. E isso é muito sério. E ao mesmo tempo é aliviador, porque a gente pode interferir também na nossa mente. Muitas vezes a gente acha que a gente é só refém dela. E não. Qual alimento nós temos dado para a nossa mente? Eu sei que não é fácil. Nós somos convidadas à distração e à futilidade a cada segundo do nosso dia. A gente precisa decidir viver e lutar para sermos intencionais em agradar a Deus com a nossa mente. E em cada comportamento nosso. No fundo, esse é o meu maior desejo. Tanto para mim, quanto para você. Eu desejo que você e nós possamos ser incansáveis em cuidar da nossa mente. Para que nós vivamos com a mente de Cristo. E assim possamos agradá-lo através da nossa vida. Esse projeto, Cuidado do Alto, ele nasceu e ele existe para falar de autocuidado para mulheres cristãs. Para desenvolver em nós o hábito de olhar para dentro e se desenvolver. Deus nos quer desenvolvidas, Deus quer que a gente olhe para dentro, que a gente melhore dia após dia, que a gente se desenvolva, que a gente pareça mais com Ele, para viver tudo que Ele planejou para nós. Eu percebi há um tempo atrás a resistência que muitas mulheres têm em serem cuidadas. E eu entendi que Deus deseja que nos cuidemos. Ele tem grandes planos para a nossa vida. Ele deseja nos usar. Mas muitos machados estão enferrujados, feridos e precisando de cuidado. E Ele é esse Deus que cuida. Eu quero poder, através desse projeto, semear na vida de mulheres esse cuidado que, sobretudo, vem do alto, que tem propósito, que não acaba em nós mesmas. Não é um autocuidado para encher a nossa bola, para que sejamos empoderadas no sentido de não precisamos de ninguém. Não. Tem um propósito que é agradar o nosso Senhor, que é nos parecer com Cristo, mas que busca também tirar pesos desnecessários, que torna mulheres mais leves e confiantes também na graça. Deus abraça a sua ovelha e cuida.
que nós possamos e que nós permitamos ser cuidadas e desfrutar da graça de termos um pastor, e que nós possamos olhar para dentro, nos organizarmos, nos cuidarmos, nos amarmos para o bem de todos, para que nós sejamos bênçãos, para que nós sejamos generosos, para que nós sejamos amáveis, bondosas, para que nós tenhamos saúde, para cuidar de tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E principalmente para glorificarmos o seu nome aqui na terra. Que esse seja só o início, essa primeira temporada, esses 30 episódios desse projeto. Que você, eu espero muito que em algum episódio, em algum momento, nessa temporada, ela tenha falado ao seu coração. Que esse seja só o início de um tempo onde você não vai mais aceitar viver de qualquer jeito. Não vai mais aceitar ser levada pelas suas emoções ou viver uma vida estressada, cansada, constantemente ansiosa. E vai buscar vai estar comprometida, vai se responsabilizar pela sua saúde mental e pelo seu autocuidado. Eu espero que depois desses episódios você tenha entendido que Deus te quer bem, Deus te quer saudável, Deus te quer um machado afiado, pronto, confiante, forte, para que você ame, para que você brilhe a luz dele, para que você cumpra os propósitos do coração dele. Que nós juntas possamos sermos incansáveis em buscar esse cuidado, que nós nos permitamos ser cuidadas e que nós possamos sim cuidarmos umas das outras, que nós possamos ser ouvidos umas às outras, que nós possamos acolher, que nós possamos amar nossas irmãs, se parar de dizer que é frescura, parar de dizer que é só falta de fé, parar de dizer, ai, deixa de besteira, mas que nós possamos ser ouvidos. Às vezes ouvir, emprestar nosso ouvido, que nós possamos amar, que nós possamos acolher, que nós possamos abençoar umas às outras, para que sejamos uma comunidade de mulheres cristãs fortes, que amam ao Senhor e que glorificam o seu nome, e que se cuidam como Deus nos cuida. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, se você tiver um tempinho, ore por esse projeto, para que o Senhor direcione os próximos passos, os eventos, os próximos materiais, a próxima temporada de podcast. Em breve nós voltaremos. Eu vou dar um espaço só de uma semana, é o tempo que eu quero deixar organizado e deixar o máximo de material já gravado e já programado. E é isso. Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, muito obrigada por tirar esse tempinho para nos ouvir. E um grande abraço. Até a próxima temporada.